todos muito bem-vindos. Pra vocês é a primeira vez, mas pra gente é a 15ª vez que a gente tá gravando esse episódio. Nós somos o Lendo na Correria. Eu sou a Carla e eu queria dizer que estamos no episódio em vídeo, pela primeira vez. Vocês estão vendo nosso rosto. E é por isso que essa é a 10ª vez que a gente tá gravando. Eu sou a Thaís e eu fico muito nervosa em câmera. Então, assim, várias vezes a Carla fazia uma pergunta óbvia, do tipo assim, a gente tava gravando em formato? E eu ficava... Então é isso. Inclusive, eu preciso de uma desculpa o tempo todo, porque eu quero que as pessoas saibam que a gente tem um microfone. É verdade. Entendeu? Um microfone que a gente comprou, tá parcelando, tá pagando até agora. E eu quero dizer que a gente tem. Sabe? Temos um produtor aqui atrás. A gente tem um LED na estante, a gente tem luz, eu tô tão feliz com isso. A Carla fica feliz com o microfone, eu fico feliz com o LED. Nós estamos muito felizes com o nosso primeiro episódio em formato de vídeo, tanto que a gente trouxe uma vibe bem positiva, né, pro nosso tema. Que é hábitos literários. Por quê? Fazendo jus ao nome do podcast, Lendo na Correria, que agora é videocast. Agora o videocast. Que é Lendo na Correria, que a gente não trabalha com leitura no tempo integral. Gostaríamos. Talvez um dia a gente chegue nesse patamar, talvez um dia. Porém, por enquanto não é a realidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que Dar atenção pros outros, enfim. Exatamente. A gente tem que cuidar de planta, a gente tem a nossa vida, cachorro, enfim. Então a gente vai colocando a leitura no nosso dia a dia. Então a gente decidiu por que não trazermos alguns hábitos que a gente usa pra inserir a leitura no nosso dia a dia e compartilhar com vocês, pra quem tá querendo algumas dicas ou alguém que quer começar a ler, mas não sabe por onde começar, diz que não tem tempo, não consegue encaixar. A gente vai trazer aqui algumas sugestões, certo? Certo. Então, Tata, como de costume, deixa eu te perguntar. Me diga um hábito literário seu. Tá bom, eu sempre me sinto muito convidada especial, né? Perfeito. A Tata tem que treinar. Eu sempre treino a Tata, porque um dia você vai dar entrevista por conta do seu livro publicado. Então tem que se acostumar com o ambiente de entrevista. Vocês são desses que treinam entrevista no espelho? Às vezes eu sou. Eu faço muito isso. Enfim, bom, o primeiro hábito que eu vou trazer aqui pro nosso episódio é ler durante alguma atividade que você tá fazendo, algum intervalo que você tem no dia a dia. Pega o livro, dá uma lida assim, 5 minutinhos, 10 minutinhos. Eu faço muito isso, gente, muito. Porque assim, por exemplo, no meu trabalho eu tenho 15 minutos de intervalo durante a manhã. E aí eu aproveito os 15 minutos de intervalo, geralmente eu não tô com vontade de conversar, eu já passo o dia inteiro lá, né? Então assim, eu vou pro meu cantinho, pego meu celular e leio um pouco. E assim, tudo bem que não dá tempo de imergir, não é aquela coisa, nossa, eu vou dedicar o meu tempo pra leitura, vou sentar, dedicar 1 hora aqui pra ler. Ok, mas às vezes não é a realidade que a gente tem. Às vezes a gente tem 15 minutos. E assim, eu gosto muito porque eu consigo manter um ritmo. Apesar de pouco, se eu ler, tipo, 15 minutos de manhã e aí no dia seguinte eu leio mais 15 minutos ou à tarde eu leio mais 15 minutos, eu consigo ler mais do que se eu me determinasse a ler 1 hora, porque eu sei que eu não vou conseguir. Ou, tipo assim, eu posso querer, mas a minha rotina não permite. Então, tipo assim, ler nesses intervalos entre uma atividade e outra é bom até pra distrair a cabeça. Por exemplo, eu tô muito focada numa coisa, eu vou ler, eu dou uma amenizada, tira a pressão também de algumas coisas que eu faço, que trabalho com muita pressão, né? E aí é legal porque dá uma amenizada na minha cabeça. Eu gosto muito desse hábito, porque eu também aplico e eu acho engraçado, porque eu sempre fiz isso também, né? A gente sempre fez muito isso desde o colégio, que a gente se conhece. Faz isso, gente, troca de professor, meu Deus do céu. Era tipo eu, a Thaís e mais outras amigas nossas, tipo a Giovana, a Valete, tipo, lendo, tá ligado? E não tinha intervalo entre uma aula e outra, era direto, era só o tempo do professor sair da sala e era tipo assim, a gente leu 2 parágrafos e foi isso. E eu acho engraçado porque a gente leva esse hábito pra vida, né? E minha irmã sempre bagunçava muito comigo, tipo assim, cara, mas o que tu tá lendo? Eu fui só pegar água na cozinha e já voltei. Eu falei, 2 linhas. Cara, pior que às vezes eu faço isso e às vezes no momento errado, né? Porque assim, eu tô, sei lá, conversando com meu namorado e aí ele vai justamente pegar água, começa a ler, e quando ele volta ele... Eu tô te atrapalhando, né? Não, é porque eu Amiga, nossa, não, às vezes tem que maneirar também. Às vezes eu tô malhando com o Lucas, já quando eu tava malhando com o Lucas, e aí eu abro o Kindle no celular. Né? Eu não acredito. Aí, amiga, tipo assim, eu tô lá malhando, aí tipo, fiz a série. Aí é a vez dele eu tô lendo. Eu não acredito. Aí depois é a minha vez. Até que teve uma hora que eu falei, não, vou parar. Porque eu não tô dando atenção, é o tempo que eu tenho pra ficar com ele durante a semana, não tô dando atenção, então aí parei, entendeu? Tem que dar uma maneirada, né? Limite. Famoso equilíbrio. Exato. Toda vida tem que ter equilíbrio. Mas é um hábito legal pra gente poder inserir, porque às vezes a gente, sei lá, a gente pode às vezes, beleza, tem um intervalo só de 1 minuto, aí então vai querer ler em 1 minuto, apesar de às vezes a gente querer fazer isso. Porém, às vezes a gente tem um intervalo, sei lá, de 15 minutos, que a gente falou, e em vez de a gente ficar mexendo no Instagram, por exemplo, a gente talvez lê um pouquinho, sabe? Não precisa ser sempre, mas é uma parada legal. Outro hábito que eu tenho bastante, que eu costumo fazer quando eu tô lendo, menos livros de terror, livros que me assustam, mas é ler antes de dormir. Sabe? Tipo assim, eu gosto desse ritual, isso acaba virando um pouco um ritual pra mim. Não são todas as noites, não é sempre, mas
sempre que eu posso, que eu tô lendo um livro que é um pouquinho mais de boa, que é mais tranquilo, e que eu posso ter um ritual antes de dormir, eu faço todo o meu ritual, vou lá, tomo meu banho, escovo meu dente, aí boto meu pijama, e aí eu boto só a luzinha amarela, e aí eu leio um pouco antes de dormir, sabe? Eu acho legal também. E aí tu consegue ler até um pouquinho mais, e também tu tá nesse ambiente mais escuro e tudo mais, tu tá lendo, tem um momento que tu vai pegar no sono. Eu já ia falar mesmo que isso. o livro seja legal, tu acaba pegando no sono, então eu acho legal também. Eu já ia falar que é muito saudável, por exemplo, é melhor do que você ficar assistindo alguma coisa que pode acelerar. Tudo bem que às vezes a gente lê algum livro que acelera nossa mente porque a gente fica curioso ou tá muito imerso. Mas, em geral, a leitura, ela é considerada um hábito que ajuda a dormir. Então, é um hábito muito bom. Eu já tive mais antigamente, mas hoje em dia eu tenho mais o terceiro hábito que a gente vai trazer, que é ler pela manhã. Eu gosto também. Eu tenho mais esse costume hoje em dia. Por exemplo, geralmente eu gosto de dormir muito. Então, assim, eu acordo um pouco em cima da hora. E mesmo assim, eu ainda guardo um tempo pra tomar café. E tomando café, eu geralmente... Eu até ia abrir o Instagram hoje, aí eu falei, não. Aí eu abri o Kindle. Então, assim... aí eu aproveito amanhã. Eu gosto muito de começar o dia lendo. Pra mim, assim... parece que abre a minha cabeça. E aí eu pego esse tempo, assim, do café e eu leio um pouco. Tipo, eu tenho feito mais isso do que ler à noite, inclusive. É legal, inclusive, isso pega um gancho pra ter o Kindle no celular, né? Porque às vezes a gente não tá com o Kindle mesmo. Claro que todo ponto do Kindle é que ele não é agressivo pra vista, né? Então, por isso também o benefício de ler no Kindle não no celular. Mas é legal ter o Kindle no celular, o aplicativo, porque às vezes tu não tá podendo andar com o Kindle, sabe? E aí o aplicativo faz com que, beleza, eu já ia assistir uma série mesmo, por que eu não leio, sabe? Não que a ideia seja, gente, em vez de vocês assistirem série, leiam um livro, não é isso. Mas assim, sei lá, pra dar uma incluída, sabe? Às vezes eu me enrolo nesse negócio. Tudo bem, mas assim, pra dar uma incluída, entendeu? Querendo ou não, às vezes é mais prático. Você tá com o celular ali, outra coisa, a gente resolve muita coisa por celular. Então, às vezes eu, no meio de uma conversa, resolvendo alguma coisa, enquanto a pessoa tá respondendo, no caso hoje, enquanto eu mandava áudio, eu só virei, abri o Kindle e fiquei lendo. Aí quando chegou a notificação, fui ver até o áudio. Mas assim, acaba sendo muito prático. E poupando tempo. Às vezes a gente tem pouco tempo e aí pega esse tempinho só pra pegar o celular e... E é legal também. E aí, tipo, isso também ajuda a gente incluir esse hábito como qualquer outra coisa que a gente faz no tempo livre. Por exemplo, quando a gente vai assistir uma série, a gente acaba tirando um tempinho pra fazer isso. Ou a gente tem um tempo maior, a gente vai lá, a gente assiste uma série. E aí tem como a gente, de vez em quando, encaixar também a leitura. Às vezes assistir uma série, às vezes ler um pouco, porque a gente tem um livro que a gente quer muito ler. Sabe? Enfim, ter esse equilíbrio. Queria até falar sobre uma outra coisa que funciona muito pra mim. Que é estipular metas de páginas pra ler. Isso funciona muito pra mim. Não sempre, porque às vezes a rotina ela tá muito corrida. Mas, normalmente, quando eu quero muito ler um livro, tipo assim, cara, eu quero muito ler esse livro em 2 semanas. Quando eu estipulo meta de página, vamos dizer que 60% das vezes funciona. Né? Principalmente se eu estiver muito dentro daquela história. Principalmente se eu quiser muito ler aquele livro. Aí dá certo, aí eu consigo fazer. A gente trabalha com uma margem de erro ali, né? Com a realidade. Isso, a realidade não permite que a gente seja 100%. A gente trabalha ali com 60% que tá mais pra 100 do que pra menos, né? Já é uma maioria. Perfeitamente. Aí eu tento, assim, tipo, em 2 semanas, quantas páginas eu teria que ler por dia, entendeu? Eu tento dar ali o negócio. Eu gosto muito de usar esse hábito pra ler livros que eu não quero ler, mas... eu preciso, ou tava na minha meta, mas eu não tô com vontade de ler. Eu sei que eu vou ler mais devagar, ou que eu vou ficar com preguiça, ou que eu vou escolher outro livro na frente. Sabe aquele livro que tá na estante há 30 mil anos? Perfeito. Eu gosto do de nada eu quero meta. ler aquele livro, né? Tem que ler outro e falar, mas e se eu pegar esse livro que tá na estante desde 2005? É bem isso. E aí eu gosto dessa meta pra isso, porque me ajuda a manter o ritmo. É bem isso. É bem legal. E aí o que me faz lembrar, pra mim, acho que é o último hábito, né, que a gente ficou de trazer, que é uma coisa que me incentiva muito a ler e a continuar lendo, que é comentar com outra pessoa. É legal. E às vezes a pessoa nem precisa ter lido. Por exemplo, eu pego mais uma vez o exemplo do meu namorado, o produtor daqui, que ele lê os livros por osmose. Porque toda vez que eu termino um livro e eu não tenho com quem comentar, ninguém leu, assim, Vitor, você tá aqui. Deixa eu te contar o livro que eu tô lendo. E eu conto, assim, conto com detalhes e é muito bom, porque além dele, assim, ele responde, né? Ele fica curioso, então ele vai perguntando, vai comentando como se ele tivesse lido. E é muito legal, isso me incentiva muito a ler, me ajuda a absorver o que eu li. Porque, querendo ou não, quando a gente vai ensinar, de certa maneira, a gente vai falar aprende sobre, aquele negócio, né? A gente aprende. E aí, não só conversar com outra pessoa, mas também assistir algum vídeo
no YouTube de alguém legal. comentando, me ajuda muito. Parece que eu tô falando. Eu sinto que tira o espaço da minha cabeça que tava ocupando aquele livro, sabe, matutando. Parece que dá uma absorvida melhor e uma acalmada. Ou contigo, às vezes eu faço... Nossa, eu faço muito isso contigo. Nossa, eu faço muito isso contigo também. Ah, é verdade. Eu conto às vezes um livro inteiro pra Thaís. Falei, Thaís, tu vai ler? Não, então sente aqui. Eu leio por osmose, é Aí muito eu bom. falo todo o livro pra Thaís. E a Carla não poupa detalhes. Eu gosto muito de resumir livro. Aí eu acho isso legal. Eu faço muito mais isso contigo. Eu faço muito isso contigo, assim, de resumir as coisas pra ti. Tipo, eu tava lendo a continuação de Dona Casa. Inclusive, a Thaís tá lendo Dona Casa, nos meus livros favoritos. Quantos anos aí que... Desde 3 anos, né? É, porque a gente leu em 2020, eu, a Thaís, eu e a Giovana, uns 4 anos já, uns 4 anos. E aí eu li o segundo, né? Só que eu não pude contar pra Thaís, resumir pra Thaís, porque ela está lendo o primeiro, ela vai ler o segundo. Mas já tiveram livros. Agora que eu fiquei pensando assim, já tem 4 anos que saiu o primeiro livro, e agora que saiu o segundo... Terceiro, vai com Deus. Eu tô arrependida de ter escolhido pra ler agora, mas tudo bem. Não, agora a gente vai ler. Tudo bem. Mas eu resumo muito livro pra Thaís, quando ela não quer ler. A Thaís também resume muito livro pra mim quando eu não vou ler. Ela fala, amiga, tu vai ler? Eu falei, não. Aí ela resume tudinho. É legal, porque tu tem aquela empolgação, tu quer compartilhar aquela história. E aí, quando tu não tem ninguém pra compartilhar, dá uma brochada. É verdade. Né? Por isso Fica também é legal a tá? criação de conteúdo, porque tu vê pessoas que também consumiram a mesma coisa que tu. E aí tu, tipo assim, meu Deus, eu me identifico com essa pessoa. A gente assistindo o vídeo de várias pessoas fazendo isso. Ou até estimula, né? Por exemplo, eu tava falando de um youtuber que... E falou que ia comentar de um livro, eu tenho que ler pra eu poder ouvir e participar do vídeo, assim. Cara, eu e Thaís extremamente influenciados pelo Paulo Hatz, entendeu? Tudo o Paulo Hatz, tipo, vou falar de tal livro, vamos também ler esse livro pra gente poder ver o vídeo do Paulo Hatz e entender o que ele está falando. É bem isso. Trono de Vidro, já li todos, vejo todos os vídeos do Paulo Hatz resumindo Trono de Vidro. E agora, finalmente, Thaís vai entender a história, porque ela se recusou a terminar de ler Trono de Vidro. Eu li até o terceiro. Agora... Tá aí, eu li até o terceiro, que é onde Paulo Hatz fez o último vídeo dele. E agora eu vou finalizar a série com os vídeos dele. Perfeito. Eu não vou ler, gente, não vou terminar. Mas agora a Thaís vai saber porque que muitas coisas que eu penso desse livro que eu gosto muito. Porém, Tatá, nem tudo são flores. Certo? Arauja, não. Isso é outro vídeo. Piadinha sem graça. Nem tudo são flores. Ok. E eu tava lembrando, não tava lembrando nada, vi no roteiro. Que a gente ia falar uma parada. Que a gente é tudo muito bonito, né? Na teoria. Gente, vamos ler nos intervalos, vamos ler antes de dormir, vamos ler assim que a gente acorda, vamos comentar com os outros pra ler. Só que às vezes não dá pra fazer isso, porque existe a famosa ressaca literária. Né? Que a gente lê e depois passa 5 meses sem conseguir ler pra gente conseguir pegar um livro pra ler depois. Então, assim, existe a questão de a gente às vezes tentar colocar a leitura no nosso dia a dia, às vezes não vai dar certo. Porque a nossa rotina vai estar muito acelerada, ou porque simplesmente a gente não vai ter saco pra pegar o livro e começar a ler, mesmo que a gente goste da história, que já aconteceu. Já. Ou então a gente tá com uma rotina muito pesada, tá num novo projeto, tá concentrado em outra coisa, por exemplo, eu trabalho com dança, quando tá no período de processo, eu tenho muita dificuldade de ler, porque eu tô muito concentrada naquilo. Exige muito da cabeça, de criatividade, aí eu não consigo. Então, assim... Tem fases, eu acho que tem fases e a gente também tem que respeitar isso. Você estabelece metas, mas também tem que estar calma. Se eu não fizer isso tudo certinho, não significa que eu preciso desistir. Exato, porque a gente estava conversando sobre isso. Eu sou muito a favor da rotina, porque eu acredito que a rotina ela é muito benéfica em diversos aspectos. Principalmente eu sou uma pessoa que é ansiosa, então a rotina, ela me ajuda bastante. Só que é impossível a gente seguir a rotina 100% todos os dias. É simplesmente impossível. A imprevisibilidade, ela é mais certeira do que a previsibilidade, porque depende de muitas outras coisas ao nosso redor. Então a gente pode até planejar um dia certinho, tipo assim, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, amanhã eu vou fazer isso e isso, planejar a semana inteira. A gente pode conseguir fazer tudo, tipo, um dia, tipo, cara, hoje foi o dia que eu consegui fazer tudo da minha lista, mas outros dias, provavelmente, alguma outra coisa vai fugir. Sabe, a gente tem que reformular. E dentro disso entra... E dá uma frustração, né? É muito frustrante. E quando a gente tá tentando criar um novo hábito, isso acaba caindo também na coisa, sabe? Ixi, eu já vou pro extremo, assim, não consigo fazer nada, rotina não funciona pra mim. Aí no dia seguinte, acho que eu vou conseguir. Mas esse é o negócio da rotina, sabe? E aí entra a questão do hábito de leitura, que a gente vai tentando inserir, a gente vai tentando ver. Entra muito também, puxando uma questão que a gente ia falar sobre... Ajuda muito a gente saber o gênero que a gente gosta de ler. Porque, assim, tem leituras que a gente precisa fazer, que nem até estava falando. Quando ela tá muito... numa rotina muito pesada de trabalho, ela não consegue ler muito. Quando eu tô numa rotina muito pesada de estudo, que eu sou psicóloga e eu tô sempre tendo que me atualizar, que ler os negócios, tudo... Às vezes eu não aguento mais ler, sabe? Mesmo que seja uma coisa que eu gosto, às vezes eu simplesmente não aguento mais pensar muito. Eu quero ou um livro muito mais leve...
Ou até mesmo assistir alguma coisa que é muito mais de boa, né? Sim. Então, às vezes, simplesmente a gente não tá com vontade, porque a gente não tá com saco. E aí a gente vai tentando inserir de outra forma, a gente deixa um pouquinho, aí depois a gente tenta de novo, e aí vai. E fora que também quantidade não é qualidade, né? Assim, perfeitamente. Vocês são leitoras, não sei o que, quantos livros você lê por ano? 50. Eu não. A minha meta desse ano é tentar ler um livro por mês. A minha meta desse ano é ler. Maravilhosa! Simplesmente. Maravilhosa essa meta. Simples, objetiva, prática, funcional. Eu acho incrível. E assim, e é sobre isso. Não é sobre quantidade, mas, cara, eu li um livro e esse livro foi muito bom ou foi muito ruim, ou, cara, eu li um livro. Eu li um pouco, eu li alguma coisa. E isso já, cara, e de verdade, isso faz muita diferença. Tipo, a gente tava na maratona literária, eu não terminei ainda aquele As Sombras de Longbourn. Eu tô ainda mais ou menos na metade, mas só de eu saber que eu já li metade, eu já me sinto mais aliviada, porque ele tava na minha estante há muito tempo. E eu sei que eu vou conseguir terminar ainda esse ano, lendo aos pouquinhos. E assim, isso já me dá um alívio, sabe? Sim. É muito louco isso, porque entra naquele ponto de que mas vocês são leitoras, entendeu? E às vezes existe uma pressão muito grande, tipo assim, mas quantos livros tu leu? Me indica um livro, eu tava falando justamente pra Thaís. A minha irmã, ela voltou a ter o hábito de leitura agora, né? Minha irmã sempre leu, inclusive eu peguei o hábito de leitura por causa da minha família. Minha irmã sempre leu muito, a minha mãe sempre leu muito, e ela passou durante muito tempo, passou muito tempo sem ler, porque... rotina da vida. E agora ela tá voltando e ela tá inserindo alguns hábitos e tudo mais. E aí ela chegou comigo e ela falou assim, me indica um livro, só que eu não gosto muito de fantasia. Eu falei, pô, me quebrou, porque 80% das coisas que eu leio é fantasia, sabe? Pegou a parceira da chance assim... aí eu fui lá pra Taylor Jenkins, graças a Deus ela gostou, que é outra autora que eu sou apaixonada. Só que aí entra num ponto que eu vejo, não que a minha irmã tenha colocado isso em mim, de jeito nenhum, mas eu percebo, às vezes, de outros lugares, que mas tu lê, né? Quantos livros tu já leu? Não pode me indicar tal coisa, né? Mas não sei que, tipo assim, gente, eu só quero ler. Entendeu? Me deixa ler. A gente pode até indicar, mas aí não necessariamente eu vou te indicar o melhor livro que tu vai ler na tua vida. Eu vou te indicar um livro que foi muito bom pra mim. Isso. Pode não ser muito bom pra ti, pode ser muito bom. A gente não tem como controlar isso, né? Às vezes eu acho que, tipo assim, querem que eu leia a mente da pessoa e escolha um livro que vai mudar a vida dela. E eu não tenho isso não, gente. Queria eu. Quando a gente gravava podcast e só o áudio, a gente não tinha esse problema. O quê? A gente tinha, amiga? Não vinha no áudio. De fora era muito mais difícil vir no áudio. Eu acho que uma grande mensagem que a gente quer passar, tu me corrija até se eu estiver errada, tá? É errado. Mentira. Que a leitura, ela pode ser leve. Sabe? Ela pode ser leve. A gente pode ler o que a gente quer. Claro que tem muitas coisas que a gente precisa ler. E também, não é toda leitura que precisa ser leve. A gente também pode ler uma coisa mais densa, porque a leitura também é conhecimento. A gente apoia muito, a gente defende muito essa questão. Só que às vezes a leitura também pode ser leve. Às vezes a gente pode ler um negócio muito mais tranquilo. Um romance de época, entendeu? Pode ler uma coisa que a gente olha e fala, meu Deus, que ruim, mas eu gostei. Temos muitos exemplos. E livro é assim. livro, né? Independente do... livro é livro. Existe toda essa questão também, tipo assim, eu quero ter o hábito de leitura, mas eu quero ler livros muito filosóficos, entendeu? Eu quero, meu Deus do céu, não, porque eu li só um livro durante 6 meses, mas foi um livro de verdade. Amigo, qualquer livro que tu lê é um livro. Contanto que não estejam ferindo nenhum direito básico do ser humano. Ele é válido, entendeu? Isso entra numa outra questão também, que não precisa vir pra esse episódio. Mas eu entendi o que tu quis dizer com leveza, no sentido de que não é exatamente sobre o que é o livro, mas é como tu coloca ele na tua rotina, não como uma coisa tipo assim, eu tenho que ler, mas uma coisa tipo assim, porque assim, querendo ou não, a gente vai ter um momento que a gente vai abrir uma rede social. E aí eu tenho um truque, tipo assim, eu tenho o Instagram, eu sou meio viciado no Instagram. Perfeito. E aí quando eu abro o Instagram, a primeira vez, eu me permito abrir o Instagram. Quando eu vejo que eu vou abrir a segunda, E tu acabou de abrir antes. Eu paro, eu largo o celular, pego o Kindle, pego o livro, ou no próprio celular eu abro direto o aplicativo. Porque, eu tô com um tempinho aqui e eu vou ler. E aí, assim, eu acabo ficando mais leve. Eu percebo, cara, se eu tivesse aberto o Instagram, eu não teria me sentido tão leve como eu tô me sentindo agora. Então, assim, eu acho que é nesse sentido também de leveza, né? De, tipo assim, conseguir encaixar e dar essa satisfação de, cara, consegui. Isso. Não li um livro de 500 páginas, mas eu li uma página. Nossa, que glória. E tu já leu uma incrível. página, entendeu? E se tu ler uma página por dia, no final do ano tu lê um livro. Nossa... Tá doida. De 365 páginas, tu pode ler um livro mais curto também, entendeu? Mas esse é o ponto. E eu acho também o ponto todo, no final das contas, é uma questão de equilíbrio. Porque, que nem a gente tá falando, não é pra tu substituir o teu Instagram pelo livro, necessariamente. Tipo assim, eu já passei muito tempo no Instagram e eu já vi
os stories de todo mundo e eu já scrollei essa página aqui 1 milhão de vezes, eu posso, então, ler alguma coisa ou assistir alguma coisa, enfim. É o negócio de você colocar a leitura no seu dia de uma forma esporádica. E aí você cria o famoso hábito que é o que a gente tá falando aqui há 55 minutos. É isso. Provavelmente de bruto. O Vitor vai já dar na nossa cara, a gente tá falando muito. Bom, então, gente, ficamos por aqui. Nosso primeiro episódio em vídeo, quebrando o gelo aqui. Cara, falando sobre hábitos literários. E, assim, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo, tanto o meu quanto o da Carla, mas o do Lendo na Correria é @Lendo na Correria. A gente vai tentando estar engajando o Instagram, então fique atento, porque vai ter sempre coisa nova por lá. Eu queria dizer só um negócio. Era pra gente ter começado a gravar 4 da tarde. São, não sei se dá pra ver, mas são 7h45. Mas a gente conseguiu. E aí vai vir outro vídeo, então se a gente tiver com a mesma roupa, é por isso, tá? Porque a gente não tá com horário. Lendo na Correria. Gravando na Correria. Tá. É isso, gente. Piadinha sem graça. Beijo. Fiquem com bem. Esse final foi... Eu ia falar fiquem com Deus, fiquem bem, ficou tudo. Fiquem com bem. Fiquem com bem. A gente não tem não interno. Trabalhem para o bem.